Na parte final vamos falar de um tipo específico de parafusos para que depois, na aula prática de quinta-feira, possamos já resolver alguns exercícios. Portanto, na próxima semana continuaremos com os parafusos, com outros tipos de parafusos, que nós já iremos falar a seguir. Eu vou partilhar aqui então o ecrã com o PDF. Já estão a visualizar? Sim. Sim? Já? Ora bem, então, o livro de referência continua a ser o do Carlos Moura Branco, de Projeto de Órgãos de Máquinas, embora esta matéria, estes PDFs que eu preparei, portanto, para além deste geral, ainda há mais 4, salvo erro. E, portanto, estava a dizer que esta parte dos parafusos é um bocadinho diferente da que é dada no Carlos Moura Branco, portanto, envolve outra bibliografia que vocês também têm, quer no programa da unidade curricular, quer nas FUC, que vocês também já têm acesso, quer na apresentação, e que, portanto, de outros livros de projeto de órgãos de máquinas, por exemplo, o Shigley, o Juvinal, o Norton, portanto, eu retirei material de diversos livros. Na aula de hoje, como eu já vos disse, portanto, vamos falar genericamente dos parafusos. Hoje ainda não vamos praticamente abordar nenhuma... Não, vamos abordar as tensões, mas no caso específico que eu deixei para o final, como já vos disse, portanto, nos parafusos com carregamento excêntrico. E nas próximas aulas iremos dedicar especial atenção à determinação das tensões, como habitualmente fazemos nesta unidade curricular, em diferentes tipos de parafusos. Isto é, na próxima aula vamos falar de parafusos de movimento, de parafusos pré-carga e de parafusos com pré-carga, mas à fadiga. Hoje, na parte final, iremos abordar o projeto de dimensionamento, a escolha de parafusos carregados excentricamente, que basicamente são, digamos, a parte principal dos cálculos que são feitos nesta matéria. Portanto, vamos falar de diferentes tipos de roscas, quais são as suas definições, qual é que é a geometria, tipos de parafusos, tipos de porcas, tipos de anilhas, chavetas, tudo elementos de ligação. Portanto, estes são basicamente os 4 tipos de parafusos que nós podemos ter, de movimento, com pré-carga, com fadiga e com carregamento excêntrico. Hoje vamos falar especificamente do carregamento excêntrico, portanto, quais são as tensões que daí decorrem e como é que nós podemos fazer o dimensionamento deste tipo de parafusos. Em termos de considerações gerais, algumas curiosidades. Por exemplo, um Boeing 747 tem cerca de 2,5 milhões de elementos de fixação. Portanto, isto envolve parafusos, rebites, pinos, etc, etc. Tem cerca de 70 mil parafusos em titânio e tem um custo
isto já há uns anos, claro, de 100 mil euros em parafusos. Os parafusos, o que é que se pretende com os parafusos? Qual é o objetivo? Portanto, é um elemento de ligação, permite fazer várias ligações, permite ligar vários componentes, permite fazer estas ligações de um modo, na maior parte das aplicações, não definitivo, portanto é possível desaparafusar, retirar estes elementos. Também são utilizados estes parafusos para transmitir forças, é o que acontece, por exemplo, nas prensas, é o que acontece nos macacos, ou seja, nos aparelhos que vocês têm nos vossos automóveis para levantar as rodas, portanto, vocês transformam um movimento de rotação, ou seja, um momento torçor, num movimento axial. Isto é aplicado também em muitas outras situações. Portanto, esta transformação do movimento vertical, do movimento de rotação, num movimento axial ou vice-versa. Também permitem transmitir potência e, enfim, permitem fazer esta mudança de movimento. Portanto, em algumas situações é útil utilizar o parafuso para alterar este tipo de movimento, portanto, axial, circular ou vice-versa. Também podem ser utilizados como obturadores para tapar orifícios. Tem aqui alguns exemplos, um típico macaco de um automóvel, e do lado direito um conjunto que permite, por exemplo, através deste movimento, deste sem fim, ligado ao parafuso, permite transformar este movimento axial, digamos assim, num movimento rotativo. Aqui nesta parte superior podemos ter uma correia e podemos aplicar esta correia noutro dispositivo qualquer para movimentar outro componente qualquer. Mais alguns exemplos, portanto, tipicamente parafusos para fixação de componentes. Há diferentes tipos de cabeças, diferentes tipos de rosca, para diferentes tipos de ferramentas, portanto, com fendas, com chaves de cruz, com cabeças sextavada. Podemos ter a rosca parcialmente, ou se quiserem, podemos ter uma parte da rosca, uma parte do parafuso sem rosca, podemos ter o parafuso todo roscado. Mesmo dentro das roscas, como nós iremos ver, há diversas normas, portanto, todos estes elementos são elementos normalizados, evidentemente. Qualquer escolha que nós façamos, qualquer seleção que façamos, tem que ser baseado na norma respectiva. Portanto, não podemos escolher um parafuso qualquer. Diga. O senhor meteu a gravar a aula? Sim, sim, sim. Ok. Vai haver teste teórico? Você está distraído. Vai haver teste teórico. Ok. Mais alguma questão? Então, estava a dizer, então, que qualquer escolha que seja feita tem que ser escolhido sempre um parafuso normalizado. Portanto, todos estes componentes são normalizados, têm que obedecer a normas e, portanto, todas estas dimensões, como nós iremos ver, são dimensões normalizadas. Mais alguns exemplos de parafusos para fixação, tipicamente. Depois, em termos de materiais, aqui chama a atenção para um aspecto muito importante. Tem parafusos em diversos tipos de materiais, portanto, desde o aço normal, digamos assim, o aço ao carbono, até ao plástico, diferentes tipos de materiais. Agora, em termos de propriedades, nomeadamente quando nós pretendemos fazer uma aplicação destes parafusos
para construção mecânica. Para construção mecânica, portanto, tipicamente para suportar solicitações, suportar tensões, e nós já iremos ver qual é que é, digamos, a qualidade que é pretendida nessas situações. Mas quando nós falamos em materiais e as propriedades mecânicas, nomeadamente para construção mecânica, uma vez que vocês irão trabalhar basicamente, sobretudo, nesta área da construção mecânica, os materiais têm que ter altas propriedades mecânicas, ou seja, quanto maior a resistência à tração, melhor, portanto, quanto maior este valor do σR, melhor. Como vocês podem ver aqui, os materiais que são utilizados, nomeadamente na construção mecânica, são aços de alta resistência. Isto significa que vão ter aqui elevadas tensões, elevadas propriedades mecânicas, e sendo um aço de alta resistência, tem, digamos assim, uma elevada percentagem de carbono, o que quer dizer que é um material que não é muito dúctil. Como vocês podem ver neste diagrama de tensões, de formações, típico de um ensaio de tração, praticamente não temos deformação plástica nenhuma. Portanto, digamos que a partir da tensão de cedência, que acontece aqui, da tensão limite elasticidade, ok? A partir da qual nós vamos ter deformação plástica, o material deforma-se um bocadinho mais e depois vai partir. E normalmente o que se pretende é que esta tensão de cedência seja o mais elevada possível para que nós possamos aplicar aqui tensões importantes sem que haja deformação permanente. Se vocês pensarem um bocadinho, se o parafuso deformar plasticamente, ou seja, se a minha tensão aplicada for uma tensão que ultrapassa esta tensão de cedência, ok, a minha tensão aplicada, devido a uma solicitação de tração, por exemplo, o que vai acontecer é que o parafuso vai deformar plasticamente e, por conseguinte, vocês já estão a alterar as características da ligação. E, portanto, deixam de ter uma ligação elástica e, portanto, por exemplo, quando retirarem o parafuso, ele já não volta a poder ser utilizado. E, portanto, podemos correr riscos de que os componentes já tenham sido deformados. Portanto, uma das condições básicas para a utilização destes materiais é que tenham elevadas propriedades mecânicas. De salientar que aqui nos materiais utilizados nos parafusos, aparece também muitas vezes na bibliografia a chamada tensão de prova, σP, que é uma tensão, digamos, de segurança, ou se quiserem, é uma tensão abaixo da tensão de cedência, em que aplicamos aqui um determinado coeficiente de segurança para evitar que haja deformação plástica. A tensão de prova é a relação entre a força máxima aplicável sem que haja deformação permanente e uma área resistente. Portanto, a área resistente é a área correspondente à secção transversal do parafuso. Esta secção transversal, também já iremos ver, também depende das aplicações, a sua definição. Portanto, como nós iremos ver, existem vários diâmetros normalizados que podem ser utilizados para a determinação desta secção transversal. Portanto, é a tal questão que está sempre subjacente, até nos parafusos. A tensão que nós estamos a aplicar é uma tensão medida na secção transversal do componente. Neste caso, a secção transversal do parafuso. Portanto, uma secção circular. Ok, continuando.
Aqui algumas aplicações, como já referi anteriormente, portanto, fixação, se calhar as aplicações mais comuns, portanto, fixar dois componentes, duas flanges, enfim, de diferentes formas, como nós iremos ver. Podem ser usados como obturadores, para ajustamento, para controlar, por exemplo, a folga do equipamento e com este ajustamento poder colocar maior ou menor folga. Podem ser parafusos micrométricos, portanto para deslocamentos muito pequenos, muito baixos, e podem ser também utilizados como transmissão de força. É evidente que, neste caso, para transmitir potência, binário, etc., etc., há outras opções com muito melhor rendimento, mas é possível também a utilização de parafusos para este fim. Depois é uma questão de adaptar a aplicação a estas situações. Em relação às vantagens destes equipamentos, destes parafusos, portanto, desde logo a vantagem principal é o baixo custo, são relativamente baratos e também a facilidade de montagem e desmontagem. Portanto, comparativamente, por exemplo, com a soldadura, é evidente que um operário para fazer esta aplicação destas ligações aparafusadas não tem que ser nenhum especialista, ao contrário daquilo que acontece na soldadura, em que tem que ser um operário especialista. Portanto, esta é uma das vantagens das ligações aparafusadas. Depois, em termos de desvantagens, sobretudo no que diz respeito à fixação, é a questão que pode ocorrer o desaperto durante o funcionamento. Por exemplo, através de vibrações e, portanto, vibrações ou até... Relaxação de tensões? Diga? Não vi. A relaxação de tensões. A relaxação de tensões, certo, portanto, que decorrem de haver alterações, por exemplo, em reservatórios de pressão da pressão interna, e portanto isso conduzir à tal relaxação de tensões que falou o Pedro, e portanto nestas circunstâncias há necessidade de evitar esta questão do desaperto, e nós iremos ver como é que isso é possível, através de anilhas, através de porcas especiais, é possível evitar a questão do desaperto. Em termos dos parafusos específicos de movimento, tipicamente do tal macaco do vosso automóvel, está relacionado com o baixo rendimento desta transmissão e, para além disso, também estes parafusos de movimento têm um elevado desgaste devido ao contacto nos flancos do dente entre as partes metálicas, entre o parafuso e a respectiva porca. Isto são desvantagens que podem acontecer, neste caso específico, nos parafusos de movimento. Em relação às roscas e às respectivas definições, portanto, a rosca é uma hélice que faz com que o parafuso avance sobre o material ou sobre a porca. Normalmente o parafuso está sempre associado a uma porca, ou pode ser também um elemento que tem uma rosca interna onde o parafuso vai fazer a respectiva ligação. Existem vários tipos de rosca, portanto, rosca interna, é o caso das porcas ou de furos. Quem é que está aí a dizer qualquer coisa? Alguém quer intervir? A rosca externa, tipicamente, é a rosca de um parafuso, portanto, que serve para apertar. As roscas podem ser direitas ou esquerdas, portanto, dependendo do aperto, do sentido do aperto. A direita se rodar no sentido horário, a esquerda se rodar no caso contrário. Depois, outro aspecto muito importante a rosca pode ser uma rosca simples, ou seja, o parafuso tem apenas uma entrada, ou pode ser uma rosca múltipla, ou seja, várias entradas. Na simples nós temos, digamos,
a maquinagem do parafuso é feita de uma vez só. Nas múltiplas pode ser de 2 ou mais vezes, consoante tenhamos 2 entradas, ou 3, ou 4, etc, etc. Ainda em relação à rosca, também na normalização, podemos encontrar o passo grosso ou o passo fino. Sendo que o passo, como vocês também já sabem, de outros componentes, é a distância consecutiva entre 2 pontos. Portanto, o passo pode ser maior ou mais fino. Temos aqui uma rosca usada, dada no Shigley, portanto no livro de referência, uma rosca típica com as características principais da rosca, desde logo os diâmetros. Portanto, temos o diâmetro maior, aqui o maior diâmetro que nós podemos encontrar no parafuso. Depois também podemos definir um diâmetro médio e ainda um diâmetro menor, mais pequeno, que é chamado também muitas vezes o diâmetro da raiz, portanto, corresponde ao menor diâmetro que eu posso ter, ou seja, vai ficar na raiz da hélice da rosca que nós estamos a utilizar. Podemos definir então também a tal raiz, ou seja, a zona mais interior na rosca, a crista, a zona mais exterior, lá está o tal passo, portanto a distância consecutiva entre 2 pontos. E depois o ângulo de rosca, definido normalmente com o ângulo alfa, ou se quiserem 2 alfa, e também aqui o chanfre. Estas dimensões, passo, ângulo de rosca, diâmetros, é tudo normalizado. O diâmetro principal que nós podemos encontrar, o chamado diâmetro nominal, quando nós falamos num parafuso de 10, por exemplo, 10 milímetros. Esse diâmetro nominal está relacionado com o tal diâmetro maior, que é definido. O diâmetro médio é um diâmetro que, como o próprio nome indica, consiste à média dos diâmetros maior e menor. Há a soma destes diâmetros. Mais algumas características. Terminologia, portanto, já falámos de algumas. O passo, portanto, é um dos principais pontos que vocês têm nas tabelas de parafusos. Os diâmetros, portanto, exterior ou nominal, é designado pela letra D. O tal diâmetro médio, DM, a média dos diâmetros. O diâmetro da raiz, que também muitas vezes é tabelado. Depois, outra definição importante é o avanço, L. O avanço do parafuso é a distância medida axialmente, portanto, no sentido do movimento, quando o parafuso avança uma volta completa, portanto, corresponde à rotação completa do parafuso. Ok? Depois o ângulo de flanco, este 2 alfa, também é típico, é característico do tipo de rosca que nós estamos a utilizar, da norma da rosca. Portanto, é o ângulo formado pelos flancos da rosca. O ângulo de hélice é o ângulo da reta planificada. Portanto, a rosca em hélice tem uma determinada inclinação e essa inclinação é dada pelo ângulo beta, chamado ângulo de hélice. Este ângulo de hélice está relacionado com o diâmetro médio e através desta equação. Portanto, a tangente de beta, ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, P é o cateto oposto, portanto, exatamente o cateto oposto, e πdm o cateto adjacente desta planificação da rosca.
Nós depois, na próxima aula, iremos falar mais sobre esta questão quando abordarmos os parafusos de movimento. Continuando, tipos de roscas. Portanto, basicamente podemos ter dois grandes tipos de rosca. Portanto, uma chamada rosca anglo-saxónica, que é muito usada nos Estados Unidos e no Reino Unido, e em Portugal também, nomeadamente a rosca Whitworth. Portanto, estas roscas têm esta designação UNC para passo grosso, UNF para passo fino. Enfim, têm também a sua designação é feita através do diâmetro nominal. Estas roscas americanas, portanto anglo-saxónicas, são dadas em polegadas, portanto as dimensões é a polegada, e é dada, portanto, o diâmetro nominal em polegadas, o passo e ainda os símbolos correspondentes à rosca, UNF ou UNC. Para além desta rosca americana, esta norma americana, temos ainda a norma relativa à rosca métrica. Essa rosca métrica é designada pelo símbolo M e depois tem o diâmetro nominal e o passo. Por exemplo, M10 vezes 1,5. Ou seja, é um parafuso de rosca métrica, que são muito utilizados em construção mecânica. Tem um 10, é o diâmetro nominal, portanto, o maior diâmetro que nós podemos ter. Já aqui falámos, portanto, é este diâmetro externo. E depois o passo, portanto, 1,5 é o passo desta rosca. Temos aqui várias roscas triangulares, por exemplo, Whitworth, Sellers, métrica, portanto são todas roscas triangulares, são as mais utilizadas em termos de construção mecânica. E depois aquelas que não são triangulares são muito utilizadas para os parafusos de movimento, que nós iremos falar na próxima aula. São as chamadas roscas Acme. Podem ser trapezoidais, dente de serra ou quadrada, tipicamente usadas para transmitir movimento, transmitir potência, seja num típico macaco do vosso carro, seja numa prensa ou num torno para posicionar o cabeçote. Em termos da rosca Whitworth, muito utilizada também, mesmo em Portugal, na construção mecânica, o ângulo 2α é igual a 55, a rosca Sellers tem um ângulo 2α de 60, portanto o ângulo de inclinação da hélice. Aqui têm algumas definições destas roscas, portanto com aquilo que nós já vimos anteriormente também, portanto o diâmetro da raiz, portanto aqui o diâmetro da raiz, o diâmetro até à linha média, portanto o diâmetro maior, o tal diâmetro nominal, a tal inclinação do ângulo, portanto o tal ângulo 2α, que neste caso é igual a 60. Esta é a geometria das roscas unificadas. E portanto aqui novamente o passo, a definição da crista, da raiz, etc. Estes parafusos têm a parte superior cortada, o que significa que há aqui uma determinada folga. Vamos passar para o seguinte. Aqui em relação à rosca métrica, portanto, em relação à rosca métrica tem aqui o ângulo 2α também é igual a 60. Depois tem as dimensões dos parafusos, D, D2, D3, D, D1, D2, D3. Normalmente os parafusos na rosca métrica são designados pela letra D minúscula e a porca são designadas com a letra D maiúscula. Portanto, o diâmetro D maiúsculo é o diâmetro nominal da porca.
Aqui mais relações, portanto, depois tem aqui estas relações que são todas normalizadas, portanto, todas estas dimensões são normalizadas, desde a altura H, podem ver aqui, a altura do filete, até ao passo, tudo isto é normalizado. E, portanto, só temos que procurar a respectiva norma para saber quais são estas dimensões. Aqui outra norma que nós iremos usar na próxima semana, a norma para parafusos de movimento e válida para roscas quadradas e trapezoidal. Aqui do lado esquerdo tem uma rosca aqui quadrada, tem este aspecto, e aqui tem uma rosca trapezoidal. Ou seja, é uma rosca quadrada, mas em que tem aqui depois uma determinada inclinação. Esta inclinação, reparem, 2α igual a 30, portanto, o alfa é igual a 15 graus. Se quiserem, entre a vertical e esta inclinação, tem um ângulo de 15 graus. A norma que é usada, e que nós vamos usar também nos nossos exercícios de parafusos de movimento, é esta norma DIN 103, é dada nesta tabela que aqui tem. Portanto, para em função do diâmetro, tem aqui diversos diâmetros, portanto, a partir de 10 milímetros, e depois continua nesta linha para 44, 46, 48, etc, etc. Portanto, nesta tabela vocês têm o diâmetro da raiz, ou seja, o menor diâmetro que vocês podem ter, e o passo respectivo, o P, a distância entre dois pontos. Portanto, se nós quisermos um parafuso de rosca quadrada com diâmetro 20, tem um diâmetro de raiz 15,5 e um passo 4 milímetros. Ora bem, continuando, mais tabelas, portanto, que vocês podem usar e podem consultar. Agora, para a rosca métrica, aqui nesta tabela, nesta coluna, têm o diâmetro nominal, que começa no 1,6 até 110 milímetros, o respectivo passo. Aqui vocês têm basicamente dois passos, duas grandes categorias de passo, o passo grosso e o passo fino. E, portanto, com o respectivo valor do passo grosso e o passo fino. E depois tem as áreas. A área para calcularem a tensão de tração, reparem, tensile stress, portanto, calcularem a tensão normal de tração. Usamos a área AT, que aqui aparece, que é dada por esta equação, ok? E, portanto, tem aqui os respectivos valores e também tem aqui a menor área, que muitas vezes é aconselhado vocês utilizarem na secção transversal do parafuso a área menor, ou seja, a área do diâmetro da raiz, ok? Portanto, este diâmetro aqui, vão ver o que ainda não adormeceram, pois não? Estão aí? Estão aí ou já estou a falar sozinho? Sim, senhor, sim, senhor. Estamos aqui. Sim, sim. Vocês não adormeçam, senão eu também adormeço daqui a pouco. Então, estava a dizer que esta área mais baixa, menor área, AR que aqui aparece, é determinada com base no diâmetro da raiz, ok? O menor diâmetro que vocês podem ter. E em algumas situações, na análise de tensões que nós vamos fazer, é aconselhável entrarem com esta área. Para cálculos de tensão, digamos assim, de tração, podem usar a área resistente, a área AT, ok? Mais algumas informações. Agora,
mais roscas, mais tabelas, agora para as roscas utilizadas pelos ingleses e pelos americanos, portanto a rosca UNC e UNF, portanto dimensões agora em polegadas e o resto é semelhante. Quer o passo grosso, quer o passo fino, portanto também com duas opções, ok? Neste caso para as roscas UNC e UNF. Portanto, para as roscas americanas. Agora, outra questão muito importante, e que vocês também têm que perceber bem, é a questão das múltiplas entradas nos parafusos. Portanto, quando nós falamos de roscas com múltiplas entradas, significa que estas roscas têm duas ou mais entradas. E isto permite, a grande vantagem é ter um maior avanço axial numa volta do parafuso. Portanto, vocês podem ter parafusos só com uma entrada, podem ter parafusos com mais do que uma entrada. E a grande vantagem, como vocês podem ver aqui a seguir, é que os parafusos com duas ou mais entradas permitem um maior avanço. Isto tudo também está relacionado com o facto de que estas dimensões, o passo, a altura da rosca, são todas normalizadas. Porque vocês poderão dizer, então, mas se eu quiser um avanço de 3 milímetros, basta-me escolher um passo, por exemplo, com uma rosca simples, de 3 milímetros, ok? Ou de 4 ou de 5 milímetros. O problema é que o passo de 5 milímetros permite andar realmente 5 milímetros num avanço, mas isso corresponde a ter uma altura da hélice muito elevada. E isso significa que vocês depois vão ter outro tipo de problemas, nomeadamente com a concentração de tensões. E nestas circunstâncias é preferível usar duas ou mais entradas. Temos aqui um exemplo de, por exemplo, o avanço é igual ao passo, portanto, estamos a falar de um passo, digamos, 1, igual a 1. E, portanto, se nós tivermos duas ou mais entradas, isso quer dizer que o nosso passo será duas ou vezes, o nosso avanço será duas ou mais vezes esse valor. Ou seja, se tivermos uma rosca de 5 milímetros, com passo 5 milímetros, com 4 entradas, nós vamos ter um avanço de 20 milímetros, ok? Tem aqui um exemplo de um parafuso com duas entradas, portanto, o passo é consecutivo para de dois em dois pontos, portanto, aqui temos o primeiro ponto, vamos ver se eu consigo fazer, aqui, vou marcar aqui a vermelho, este é o correspondente ao primeiro filete, eu tracei, na maquinagem nós vamos fazer isto, e depois, se eu quiser fazer a segunda entrada, na segunda maquinação, eu vou fazer esta maquinação a seguir, ok? E assim sucessivamente. Portanto, esta é a maneira de executar o passo, e depois aqui tem a primeira passagem apenas com o tal primeira entrada, e depois no meio destas vai ficar a segunda entrada, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui mais alguns exemplos de este tipo de avanço. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, as dimensões são dimensões normalizadas. Reparem, a altura do filete está relacionada com o passo, ok? É 0,866 vezes o passo. E, portanto, se eu quiser ter um passo grande para avançar, imaginem 5 ou 6 ou 7 milímetros, significa que eu vou ter aqui uma altura bastante grande. E isso depois vai originar uma hélice, uma rosca bastante frágil em termos de tensões aplicadas. E, portanto, a solução é encurtar este filete, esta altura, utilizando roscas múltiplas.
que é o caso que aqui tem, uma rosca com 2 entradas, com passo de 5 mm, e conseguimos ter um avanço de 10 mm e os filetes têm uma dimensão relativamente curta, comparando com o exemplo anterior. Estão a ver? O primeiro caso e o segundo caso. E, portanto, há toda a vantagem em utilizar estes parafusos com múltiplas entradas. Isto é muito utilizado quando nós precisamos de fazer avanços rápidos para deslocar peças em órgãos de máquinas, portanto, em máquinas ferramenta, por exemplo, para rapidamente movimentar os componentes de modo a que as perdas de tempo sejam minimizadas. Mais um exemplo, figura 3, com um parafuso com 4 entradas. Neste caso é para uma rosca de 5 mm, com 4 entradas e, portanto, o parafuso vai se deslocar axialmente de 20 mm em cada volta, ok? Em cada avanço. Aqui imagens muito interessantes da Sandvik para verem como é que se faz a maquinagem destas diversas entradas. A primeira aqui vocês veem, a azul, a primeira rosca a ser feita, depois o segundo canal a vermelho, correspondente à segunda entrada, e finalmente a verde, a terceira entrada. E por conseguinte temos aqui um parafuso com 3 entradas, portanto uma rosca múltipla de 3 entradas. Alguma questão? Alguma dúvida? Acho que não. Ótimo. Vamos então avançar. Desculpe, as entradas são diferentes entre si, geometricamente, ou não? Diferentes como assim? Se me está a perguntar, o passo tem que ser o mesmo. Ok. Elas estão desfasadas. Elas estão desfasadas. Agora a geometria tem que ser a mesma, porque a porca tem Exato. que ser válida para qualquer zona do parafuso. Ok? Professor, Sim. tenho uma questão. Há pouco, quando estava a mostrar uma tabela, dizia Sim, lá um sim. passo largo e um passo curto. Qual é que é cada qual, ou como é que são medidos os passos largos? O passo é medido sempre da mesma maneira. É a distância consecutiva entre 2 pontos. A diferença entre o passo fino e o passo grosso. Mais vale ver aqui a tabela novamente. Pode ser esta aqui. O passo fino, por exemplo, tem aqui para um parafuso de 10. Portanto, uma rosca de 10 mm, ok? O passo grosso tem um passo de 1,5. O passo fino tem um passo de 1,25. Exatamente. Portanto, a distância consecutiva entre 2 pontos, na chamada série fina, é mais curta do que na chamada série grossa. Por exemplo, aqui para um diâmetro de 30, têm 3,5, passo grosso, e 2, passo fino. Estão a ver? Portanto, mas tudo isto são valores... Estão a ouvir? Sim. Ok. Deu aqui um aviso na internet, estava instável. Portanto, tudo ok, isto então- são valores normalizados. Então, nós íamos aqui nas roscas de várias entradas. Aqui algumas ferramentas e modos como se faz a maquinagem destas roscas, com diferentes ferramentas que são mostradas aqui no site da Sandvik, por torneamento. Aqui alguns exemplos das diferentes tipos de cabeças que podemos encontrar. Tem aqui uma amostra dessas diferenças em termos de cabeças de parafusos.
Portanto, desde a típica cabeça sextavada, muito utilizada em construção mecânica, até outras cabeças embutidas ou cabeças de parafuso de rosca quadrada, etc, etc, com diferentes tipologias de rosca, uma rosca parcial, com uma zona não roscada mais pequena, ou uma zona toda roscada, enfim, diferentes situações. E tudo isto, evidentemente, é normalizado. E todas estas designações são normalizadas. A classe que aqui aparece, isto é uma questão, é um termo que nós vamos falar daqui a pouco, tem a ver com a qualidade dos parafusos, nomeadamente do material dos parafusos. Portanto, aqui classe 4.6, classe 4.8. Aqui há alguns tipos de porcas. Portanto, tipicamente a porca é hexagonal, portanto, a porca padrão. Depois aqui uma porca hexagonal de pressão, aqui com um castelo. Aqui uma porca chamada porca cega, ou com uma cúpula, e aqui uma porca de borboleta. Mais alguns exemplos. Portanto, porcas para travamento, enfim, para que não haja desaperto. Podem ser usadas as porcas com castelo, por exemplo, as porcas elípticas, ou seja, a porca, em vez de ter uma rosca completamente circular, tem uma rosca elíptica, o que significa que vamos ter, na zona em que vamos apertar, uma deformação permanente, ou seja, vamos ter interferência entre a rosca da porca e a rosca do parafuso, e com isso nós vamos evitar que haja desaperto. Outra solução também muito utilizada em construção mecânica é a utilização de nylon, de insertos de nylon na rosca da porca. E, portanto, o nylon, depois do aperto, vai fluir entre as folgas da rosca e vai agarrar o parafuso e evitar que ele desaperte. Evidentemente que, quando nós retiramos esta ligação, temos que colocar novas porcas com nylon, porque aquelas já foram deterioradas. Temos aqui algumas imagens destas porcas para travamento, portanto, as elípticas com inserto de nylon, com travamento com pino e com travamento com esta flange, que também é muito utilizada em construção mecânica, que permite que haja um maior atrito entre os dois componentes e, portanto, evita que haja o desaperto. Também se podem fazer estes travancamentos com anilhas ou com arruelas, portanto, tem aqui alguns exemplos de anilhas que são utilizadas para impedir que haja desaperto das ligações aparafusadas, enfim, de diferentes formas. Depois, em termos de qualidade, aqui é preciso prestar um bocadinho de atenção, em termos das classes de qualidade dos parafusos e das porcas. Temos aqui os diferentes graus, as diferentes classes de qualidade que nós podemos encontrar. Portanto, começamos na 3.6. Estas classes normalmente estão marcadas na cabeça do parafuso. 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 e 12.9. Primeira característica, a tensão, limite e elasticidade. Normalmente é o resultado do produto dos dígitos que estão na cabeça do parafuso. Reparem, 3.6, 6 vezes 3, 18, cá está, 180 megapascal, ou se quiserem, 180 newton por milímetro quadrado, ok? 4.6, 4.6, 6 vezes 4, 24, cá está, 240. 4.8, a tensão, limite e elasticidade é 320 megapascal. 8.8, por exemplo, temos aqui 640 megapascal, ok? Mais
Temos aqui a tensão limite de ruptura, ou se quiserem é a maior tensão, a tensão máxima aplicada, a resistência à tração, 300, 400 megapascal, 420, 500. Se repararem aqui também, este 520 também está relacionado com este primeiro dígito, ou pelo menos o algarismo das centenas está relacionado com isto. Reparem, 600, 6.8, aqui temos 800 e aqui temos 8. Aqui temos 900, resistência à tração, e temos o 9, e etc. Ok? Portanto, outro aspecto importante, na construção mecânica, normalmente é utilizada uma classe de qualidade, pelo menos 8.8. Portanto, esta é a classe mais baixa que deve ser utilizada em construção mecânica de responsabilidade, evidentemente. Nós não estamos a falar aqui de apertar um móvel do IKEA, estamos a falar em, por exemplo, fazer uma ligação aparafusada num reservatório de pressão. E, portanto, temos de ter materiais de aços de alta resistência. Ok? Portanto, reparem que aqui nesta última linha têm o alongamento, ou seja, a capacidade de se deformar, a ductilidade do parafuso, e é evidente que, à medida que nós aumentamos a qualidade, aumentamos as propriedades mecânicas, vamos diminuir a capacidade do parafuso se deformar elasticamente. E, portanto, num parafuso com uma alta resistência mecânica, nós vamos ter uma capacidade de deformação muito limitada. É aquela curva que dá uma reduzida capacidade de deformação. Ok? Portanto, sim. Estas classes só se aplicam a aço ou a certos tipos de aço, ou não é assim? Como assim? Portanto, há certos materiais em que não é possível atingir estas classes, não é? Certos materiais de formação do próprio parafuso. Eu lembro-me que estive à procura de alguns parafusos de inox 316 Sim. e não conseguia estabelecer uma equivalência com este tipo de classes. E na altura fiquei com a ideia que só outros tipos de aço é que podiam ter este tipo de classes. Porque provavelmente o aço inoxidável, os parafusos desse aço não cabem aqui nesta norma. Ok. Provavelmente isso obedece a uma norma especial, porque não são aços, digamos, de construção, e que, portanto, como se for um material um parafuso em latão, também não entra aqui nesta classe. Ok? Nós aqui estamos a falar de uma norma, que é esta norma que aparece aqui, norma ISO, para parafusos aplicados em construção mecânica, geral, digamos assim. Ok? E, portanto, para estas circunstâncias particulares, para esta norma. É evidente que depois, dependendo do tipo de material, vamos ter propriedades mecânicas diferentes. Certo? Aqui alguns exemplos de parafusos de fixação. Portanto, para ligar duas flanges. Isto pode ser feito com um parafuso e uma porca, pode ser com um perno e um perno sem saída, portanto, em que a rosca é feita na própria flange e depois leva uma porca na parte superior. Pode ser feita com um parafuso sem saída, que a parafusa diretamente na rosca
das duas flanges, ou ainda também com um duplo perno, portanto, um perno com dupla porca, como é o caso que tem aqui do lado direito. Aqui do lado à direita neste slide tem tipicamente o caso de um parafuso de movimento, como nós já vimos anteriormente. Em termos de chavetas, isto é só por curiosidade, portanto nós não vamos fazer dimensionamento de chavetas. Portanto, estes elementos de ligação permitem, enfim, fixar os componentes, portanto a chaveta permite fixar o veio e um cubo, sei lá, para fixar o tambor de uma polia, de uma transmissão mecânica, para que consigamos manter, transmitir um determinado momento torçor, um determinado binário, uma determinada potência, uma determinada rotação. Isto pode ser também conseguido com uma cavilha. Eu tenho umas imagens, depois vou passar na próxima aula, destas aplicações noutro PDF. As cavilhas são feitas para fixar os elementos, portanto, nomeadamente os veios, mas para as fixar axialmente. O freio é muito utilizado para impedir o movimento axial, por exemplo, em rolamentos, para fixar o rolamento axialmente, para que ele não se movimente axialmente, ou seja, na direção do veio. Nós depois vamos falar mais disto um bocadinho lá mais para a frente. Ora bem, agora vamos passar para a parte dos parafusos de carregamento excêntrico. Vamos ver aqui os conceitos fundamentais. Depois iremos fazer o teste prático número 8 sobre esta matéria e depois a aula termina. Não sei se querem colocar lá uma questão acerca destes pontos. Sim. Então, havia acho que era uma porca que era em elipse, que o professor até disse que era... Elíptica, sim. Ela, sendo assim, o parafuso, ela tranca o parafuso e ele já não há aquela questão de haver a folga, mas também depois o parafuso já pode ser utilizado. Não, claramente quando é utilizada uma porca desse tipo, o engranamento entre a rosca do parafuso e a rosca da porca vai ter interferência, portanto não é um engranamento, digamos, homogéneo. Sim. Como se fossem duas superfícies circulares. E por conseguinte, havendo interferência, vai haver danificação da superfície, vai haver deformação plástica, quer no parafuso, quer na porca, ou pelo menos naquele que for, provavelmente na porca, porque terá propriedades mecânicas mais baixas, e portanto vai criar aqui um problema de interferência, de danificação das superfícies. O parafuso, mesmo que não sofra tanto, também vamos ter alguma danificação na superfície da rosca e, por conseguinte, nesse caso já não podemos utilizar novamente os componentes. Ok. Portanto, será sempre preferível mudar o parafuso e a porca. Certo. Reparem que mesmo não sei se vocês já repararam nisso, mas quando vocês vão mudar o óleo ao vosso automóvel, em muitas oficinas, o parafuso que aperta permite que o óleo não saia do cárter, o chamado bujão, ou bujão. Há muitas oficinas em que eles já não metem o mesmo parafuso. Tiram fora e metem um novo. Justamente para que não corra o risco desse parafuso ter sido danificado, ter levado um aperto a mais e, ao reutilizar o que lá estava, podemos ter danificado ou a anilha
ou a própria rosca e, evidentemente, depois podemos ter fugas de óleo por aí e podem ser até, de algum modo, catastróficas. Claro. Portanto, isto é uma questão de analisar, caso a caso, a respectiva aplicação. Ok. Ok? Obrigado, professor. Ora bem, eu estava aqui a tentar agora partilhar outra... Só tenho aqui, só consigo mudar para este. Tenho que parar aqui a partilha, já não estou. Vou partilhar de novo. Está aqui uma confusão. Ok. Agora sim vou partilhar. Já estão a ver? Portanto, este é... Já estão? Sim? Sim, sim. Este é o módulo 4 e é o PDF 5 neste tópico, neste módulo dos parafusos. Portanto, é o que diz respeito ao carregamento excêntrico. Portanto, como eu já vos disse, nós vamos analisar diferentes tipos de parafusos e diferentes tipos de tensões nesses parafusos. E agora vamos passar para o chamado carregamento excêntrico. E, portanto, a ideia é analisar quais é que são, a partir das solicitações, quais são as tensões que daqui resultam neste tipo de parafuso. Ora bem, quando nós falamos em carregamento excêntrico, estamos a falar deste tipo de parafusos que vocês aqui veem. Tem aqui um exemplo de uma barra que é parafusada nas extremidades, à esquerda e à direita, por 4 parafusos, de um lado e do outro. Aqui, portanto, vem a imagem de frente, tem aqui outra vista, aqui os 2 parafusos, de um lado e do outro, e esta barra vai ser solicitada por esta carga distribuída, que aqui vem. É evidente que esta carga distribuída, ou este tipo de carga, pode ser uma carga distribuída, como é o caso aqui, pode ser uma carga concentrada, pode ser uma carga distribuída numa área, numa superfície maior ou mais pequena, enfim, pode ter N diferentes casos de solicitações. Ora bem, em termos do diagrama corpo livre, nós temos qualquer coisa como isto. Esta primeira figura que aparece aqui em cima. Portanto, temos aqui a carga distribuída, nós sabemos calcular aqui qual é que é a força resultante, se quiserem. Portanto, através dos conceitos de mecânica que vocês já estudaram, de resistência dos materiais. Depois, nos apoios, à esquerda e à direita, nós vamos ter, neste caso específico, estamos a falar aqui de um encastramento, e reparem que, mais uma vez, aquilo que nos interessa é única e exclusivamente o problema, a análise dos parafusos. A nós não nos interessa nada o que é que se passa com esta barra, ok? Isto é matéria de resistência dos materiais à flexão. Tipicamente vocês têm aqui flexão nesta barra, mas isso a nós não nos interessa. O que nos interessa é quais são as solicitações que ocorrem nestes parafusos.
E, portanto, para saber isso, nós temos que fazer a avaliação de quais são os esforços que temos nos apoios. E, portanto, esta solicitação que aqui está vai ser absorvida por estes dois conjuntos de parafusos, num lado e no outro. Portanto, primeira questão, nós podemos dividir, fazer uma análise a metade da barra, ou se quiserem, estudar o que é que se passa neste conjunto de parafusos ou neste conjunto de parafusos. É indiferente. E, portanto, mais uma vez, nós podemos ou dividir esta carga distribuída por 2, ou então calcular as reações e ver qual é que é o valor que nós temos nestas reações nos apoios. Portanto, aqui à esquerda, M1 e V1, à direita, V2 e M2. E, lá está, podemos fazer esta determinação destas solicitações. Portanto, reparem, no caso do encastramento, nós temos 3 restrições nos apoios, se vocês bem se lembram. Portanto, esta barra não se pode movimentar nem verticalmente, ela aqui não se pode movimentar verticalmente, portanto temos uma reação vertical, nem se pode movimentar horizontalmente, portanto temos uma reação horizontal, nem pode rodar. Portanto, os parafusos também têm que impedir a rotação desta barra, ok? Uma vez que a força externa é uma força vertical, a minha reação horizontal é 0. Portanto, efetivamente, aquilo que me interessa é a força vertical e o momento. E são estas duas solicitações que os parafusos vão ter que suportar. Ou seja, a carga distribuída, ou qualquer carga, se quiserem, vai originar um esforço cortante e um momento fletor. E, portanto, estas são as solicitações que nós temos no encastramento, ou se quiserem, em qualquer um deles, certo? Ora bem, para nós fazermos a análise daquilo que se passa em termos de parafusos, nós temos que fazer uma primeira representação gráfica dos 4 parafusos, como é que eles estão posicionados. Isto tem aqui esta representação, ok? Estes 4 parafusos estão representados aqui pelas letras A, B, C, D, e cada parafuso destes vai suportar uma força vertical, ok? E um momento, que são as solicitações que nós temos aqui no encastramento, ok? E, portanto, estas duas solicitações vão dar origem a 2 forças que vão ser exercidas em cada parafuso, F' e F2', para o parafuso A, B, C e D. Ok? Ora bem, o primeiro ponto que nós temos que determinar, sempre nestes casos, quando temos um conjunto de parafusos que vão suportar qualquer tipo de solicitação. Professor, essas forças diagonais são por causa do momento? As forças verticais. Não, as verticais são por causa da carga, certo? Certo. Pronto. E as outras são por causa do... Exatamente. Exatamente. Okay. Vamos já ver isso a seguir. Ok. Exatamente. Portanto, o primeiro ponto que nós temos que fazer é calcular o centro de massa do conjunto de parafusos. Portanto, vocês já conhecem as equações. Têm que determinar qual é ou quais são as coordenadas x e y do centro de massa do conjunto. Neste caso aqui, destes 4 parafusos, isto é relativamente fácil. Portanto, eles estão simétricos e, portanto,
o centro de massa é fácil de determinar, ok? Quando não conseguirem fazer deste modo simétrico, têm que determinar a partir destas equações. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Imaginem que vocês têm aqui que estes 4 parafusos estavam colocados de outra maneira, assim, por exemplo. Por hipótese absurda. Assim. Estão a ver? Modo como nós fixamos esta barra que está solicitada ao pilar era feito assim desta maneira. A primeira coisa que tínhamos de fazer era colocar aqui um referencial qualquer, XY, e saber qual é que era o centro de massa do conjunto. Ok? É o primeiro ponto a determinar. Estabelecer um referencial ao XY, ver quais são estas distâncias, ok? E calcular a localização exata do centro de massa do conjunto, ok? Agora, em relação às forças, portanto, nós temos 2 solicitações no encastramento, vamos ter 2 solicitações nos parafusos. Estas solicitações têm a ver com a solicitação externa e as respectivas reações nos apoios. Se quiserem, se a força externa é uma força vertical que aponta de cima para baixo, esta força vai ter que ser suportada por estes 4 parafusos. E a força F' é exatamente a força que corresponde à direção da força externa vertical. Ok? Enfim, se esta força estivesse inclinada, por exemplo, com uma inclinação deste género, sei lá, 30 graus, as forças F' já teriam que estar também a 30 graus. Ok? Portanto, a força F' tem sempre o sentido da força externa. Ou, se quiserem dito de outra maneira, tem sempre o sentido oposto da força da reação no apoio. Esta força que vocês aqui veem no apoio, no encastramento. A outra força, F', está relacionada com o momento, uma vez que nós temos aqui um momento a atuar, e este momento tem que ser suportado pelos 4 parafusos. E, portanto, o momento da força externa é o produto da força vezes o braço, até ao centro de massa do conjunto, e este momento roda no sentido dos ponteiros do relógio, o que significa que o momento no encastramento é o sentido contrário, e o sentido dos momentos nos parafusos também tem que ser o sentido dos ponteiros do relógio em relação ao centro de massa do conjunto. E agora, outra particularidade. Este momento, o momento, como vocês sabem, é uma força vezes um braço, força vezes o braço. E este momento tem que ser a 90 graus. O braço é sempre a 90 graus, certo? E por conseguinte, esta força F' está sempre a 90 graus do braço, ou seja, desta distância. 90 graus aqui, vou pôr aqui de outra cor, que é para se ver melhor. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, ok? Isto é 90 graus. 90, 90, 90, 90. Estão a ver? Ou seja, o meu momento externo vai ter que ser suportado por estes momentos em cada parafuso e o somatório deles, ou seja, F' vezes a respectiva distância, que aqui é designada por R, tem que ser igual, somando todos, tem que ser igual ao externo. Ok? Eu vou passar para a figura seguinte que vamos ver melhor.
Tem alguma questão relativamente a esta parte? O professor pode repetir outra vez porque é Oi. que é no sentido dos ponteiros do relógio em relação ao conjunto? Deixa-me ver se eu tenho aqui no setup a seguir. Não, já não tenho. Porque é que a razão é muito simples. Nós temos esta força externa que aqui aparece, tem o sentido vertical, certo? Sim. Esta força, nós estamos a analisar o que se passa neste lado esquerdo. Certo. Podemos fazer a mesma coisa para o direito. Estamos a fazer do lado esquerdo. E, portanto, em relação a este ponto, o momento desta força vezes este braço roda no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, estes momentos Ok. das forças F2 linhas, F2 linhas A, F2 linhas B, F2 linhas D e F2 linhas C, também todos têm que fazer um momento no sentido dos ponteiros do relógio em relação ao eixo, ao centro de massa, ao centro do conjunto dos 4 parafusos. Ok? Ok. Portanto, esta força vezes esta distância roda no sentido dos ponteiros do relógio. Esta força F2 linhas A vezes esta distância roda no sentido dos ponteiros do relógio. E assim sucessivamente. E o tal ângulo é 90 graus aqui. Porque o ângulo do momento, quando vocês têm uma força qualquer e têm aqui, querem fazer um momento em relação a este ponto, têm que ir buscar sempre o braço na perpendicular. Certo? Sempre 90 graus. E por conseguinte, a força F das linhas B tem que ser sempre perpendicular a esta distância, desde o centro de massa até ao centro de cada parafuso, que é representado por RB, RD, RC e RA. Ok? Conseguiram seguir? Professor, eu tenho Diga. uma questão. Em relação à força F2 linhas, Sim. pronto, nós sabemos qual é que é o valor do braço, sabendo o centro de massa. Agora a minha questão é, esta força será a força aplicada a dividir por 4? Não, já vamos ver. É? Graficamente, é isto que aqui temos. Portanto, cada parafuso vai suportar duas forças. F', F2 linhas. Ok? Ok. E, ainda graficamente, nós podemos agora calcular, somar vetorialmente cada uma delas para calcular a resultante. Ok? Ok. Por exemplo, Então, somando estas duas, aplicando a regra do paralelogramo, eu tenho qualquer coisa como isto. Vamos ver se eu consigo fazer. Portanto, isto é o paralelogramo, eu vou fazer aqui, eu estou a fazer com o rato, isto não é fácil, mas a minha resultante vai ser esta. Certo? Esta vai ser a minha força resultante, F, no parafuso B. E eu posso fazer esta análise em cada parafuso. E vou ter que fazer. Portanto, graficamente, é isto que eu tenho que fazer. Analiticamente, já vamos ver como é que fazemos. Ok? Perceberam? Temos duas forças, vetorialmente podemos somá-las, podemos calcular a resultante e sabemos qual é que é a força resultante em cada parafuso. É evidente que depois o parafuso mais solicitado vai ser aquele que der uma força resultante F maior. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, pode ser o D. Ok? E é com essa força que nós vamos calcular a tensão. Ok? ó, setor, só mais uma coisa. Sim. Então, se o setor nos pedisse o momento, por exemplo, em B, seria o F2 linhas B vezes aquele raio B. RB, sim. Ok, pronto, era só isso. É isto. E em D seria F2 linhas D, esta aqui, vezes RD. Ok. E em C, F2 linhas C vezes RC. As forças F2 linhas têm que estar sempre posicionadas de modo a que a sua linha de ação esteja a 90 graus desta distância R. Sempre.
Estão a ver? Ok. Ora bem, então agora, analiticamente, como é que eu calculo estes valores? Vamos ver. Primeiro valor. Primeira força, F'. É fácil. É dividir a força externa pelo número de parafusos. Neste caso nós temos 4. Imaginem que a força externa, portanto F', estão a ver o laranja? Conseguem ver? F'A é igual a... O que se passa aqui? F'A, aplicando esta equação aqui, é igual à força externa. Imaginem que dava, sei lá, 8.000 newtons. Aquela carga distribuída que eu tenho anteriormente dava uma carga pontual, concentrada de 8.000. Dividia por 4 e tinha 2.000. Certo? Portanto, F'B seria exatamente igual... Perdão. Isto não tem qualquer diferença. Percebem? A equação é dividir a força externa por 4 parafusos, que são os que eu tenho. Portanto, se a minha força externa é 8, cada parafuso vai absorver 2.000 newton. Ok? F'D já agora. Professor, mesmo que eles não tivessem dispostos de forma simétrica? Mesmo que eles não tivessem dispostos de forma simétrica. Ok. Esta é a equação. Esta é a equação que vocês têm que aplicar sempre. Esta aqui. Ok? Esta é a equação que vocês têm que aplicar para calcular o esforço de corte primário, F'. Ok? Agora, em relação, portanto, analiticamente, graficamente já vimos como é que era, analiticamente, para calcular o F', o que vai suportar o momento, F', se nós designarmos RA, RB, RC, reparem bem, as distâncias entre o baricentro e o centro de cada parafuso, isto deve ser tudo igual, portanto, cada momento, ou se quiserem, aplicando, vocês bem se lembram do teorema de Varignon, o somatório do momento é igual ao somatório dos diversos momentos. E, portanto, o meu momento externo, M, vai ser igual à soma de todos os momentos em cada parafuso. Ou isto tudo para chegar à conclusão que a minha força F' é determinada a partir desta equação. É isto que vocês têm que saber. F'(N) é o momento externo vezes o respectivo raio a dividir pelo somatório ao quadrado de todas as distâncias. Certo? Portanto, imaginem, querem calcular F'(A). F'(A) é igual a M vezes RA sobre RA ao quadrado, mais RB ao quadrado, mais RC ao quadrado, mais RD ao quadrado. Perceberam? Portanto, analiticamente é só calcular isto. Portanto, o que é que precisam para fazer este cálculo? Precisam calcular o momento externo, quanto é que vale o M, portanto, que será igual à força externa vezes o braço. Tem que saber qual é que é a distância desde a força, a solicitação externa, até ao centro do conjunto de parafusos. Depois tem que saber quanto é que vale o respectivo R para o parafuso que querem calcular e o somatório dos raios, o somatório das distâncias, RA, RB, RC, etc, etc. Percebido? Portanto, analiticamente é esta a questão. Agora, portanto, calculamos F', F', e agora temos que calcular a resultante. Cá está a resultante. Como é uma força vetorial, são forças vetoriais, a resultante é a resultante de um vetor, como vocês já aprenderam na mecânica. Portanto, se vocês têm dois vetores, ok? 1, 2, a resultante é calculada
Eu só consigo fazer isto de outra maneira. Portanto, a resultante é calculada aplicando a regra do paralelogramo. Será qualquer coisa como isto, ou seja, a minha tensão resultante, ou a minha força resultante vai ser esta aqui. Certo? Estão a ver? Perceberam ou não? Digam-me alguma coisa. Sim ou não? Esse alfa que está aí, O alfa é uma boa questão. Portanto, já te explico. O F' é uma destas. Vamos lá marcar. F'. Ok? Esta outra é F duas linhas, que vocês já calcularam anteriormente. Estamos a fazer isto genericamente, seja qual for o parafuso, A, B, C ou D, ok? E esta é a força resultante, F, que aparece ali na equação de cima. Portanto, esta equação é a equação da soma vetorial. E na soma vetorial, tem esta equação aqui, este alfa é justamente, como vocês já deviam saber, é o ângulo entre os dois vetores. Isto é alfa. Certo? Por exemplo, se vocês tiverem duas forças 90 graus, o cosseno de 90 é 0, certo? E vocês ficam só com este termo. F' ao quadrado, mas F duas linhas ao quadrado, certo? Portanto, vocês têm... Tenho só mais uma questão. Diga. Pode Portanto, voltar vocês ao têm slide sempre que anterior. determinar também este valor de alfa, ou seja, o ângulo entre as duas forças. Diga. Ok, é pedir voltar ao slide anterior. Sim. Ok, então, ali na última equação, nós para calcularmos o momento das duas ou calculamos força vezes braço, ou então usamos aquela equação que está ali, que é o momento em cada parafuso. Não. Não podem usar esta porque não sabem quanto é que é o F duas linhas A. O que vocês pois querem é. é calcular o F duas linhas A. Ok, então, mas por exemplo, imagino que a distância, aquele Rn... A distância é fácil de determinar. Quer ver aqui ao exemplo anterior aqui? O momento externo é o momento entre esta força resultante aqui desta carga distribuída e a distância aqui do centro. Sim, senhor, mas eu estava a falar... sim, mas pronto, no Rn, está lá naquela equação. O Rn é o R de cada uma, é cada um destes R's que aqui aparece. Mas usamos só um? Se vocês querem calcular F duas linhas A, têm que entrar com o RA. Se querem calcular o F duas linhas C, têm que saber quanto é que vale o RC. E a equação é aplicada em cada caso. Então aquilo é o F' para cada parafuso. Entre aspas, e aquele F... Este F duas linhas N é para vocês aplicarem para calcular o F duas linhas A, F duas linhas B, F duas linhas C, F duas linhas D, F duas linhas E, mas não tem 5 parafusos. Isto é genérico. Certo? Então, e aqueles raios cá em baixo serão... É exatamente a mesma coisa. São estes raios, estes zeros que aparecem aqui. Ok. RA, RB, RC, RD. Ok. Mas, ok, já percebi. Imaginem que vocês têm, ainda temos, não, temos que ir para o nós na quinta-feira continuamos isto. Portanto, e vamos fazer alguns exemplos. Se vocês tiverem só, imaginem, 2 parafusos. Assim. 1, 2. Ok? O R será a distância daqui até aqui. Um e o outro. Certo? Se ali for o centro de gravidade, o centro de massa do conjunto. E só tem que fazer este cálculo 2 vezes, porque só tem 2 parafusos. Aqui tem 4 forças. F duas linhas. Ok? Temos que acabar, que eu tenho que passar para
o teste do dia, ok? Alguma questão rápida? Então, deem-me só, tenho que abrir aqui o fecheiro com o PowerPoint, depois já partilho. Ok, querem colocar uma questão, uma dúvida? Enquanto ele abre, temos aqui um minutito. Não há questões, dúvidas? Portanto, neste caso, esta análise que estamos aqui a fazer, como vocês perceberam, é para um dos encastramentos. Agora digo uma coisa, só antes de passar aqui à pergunta do dia. Nos parafusos, qual é que é o momento que vocês acham que têm? Que tipo de momento é que é? É fletor ou é torçor? Eu acho que é Nos torçor. parafusos. Diga. Eu acho que é Daniel? torçor. Eu acho que é torçor ou não? Eu acho que é fletor. Eu acho que é os dois ou não? Não é nada os dois, não pode ser os dois. Eu acho que é fletor. Não, é torçor. É torçor? Reparem, efetivamente esta força, esta carga distribuída origina flexão aqui na barra e no encastramento vocês têm um momento. Enfim, genericamente é um momento. Agora, a questão está, como nós há dias vimos na soldadura, um caso que lá falámos, quando vocês têm no mesmo plano a força e o conjunto daquilo que querem dimensionar, no mesmo plano, neste caso aqui é o plano do papel, do quadro, do monitor, aí vocês têm uma torção. Não sei se... Mas nós, quinta-feira, vamos falar mais sobre isto. O que é que o professor já percebi, mas eu estava a pensar simplesmente para pensar, porque como o parafuso é uma parte que está parafusada na parede, Certo. uma força está aplicada no extremo vai aplicar uma flexão. É o que eu estava a pensar. Não. Não, Não, já porque... o que a pessoa está a dizer. Porque o que vocês têm aqui, esta ação desta força, o que vai originar aqui é uma rotação nestes parafusos, certo? Certo. Neste plano aqui, em relação a este eixo longitudinal. Ou, se quiserem, em relação a cada eixo longitudinal do parafuso, de cada um deles, certo? E os parafusos, este eixo longitudinal, é a definição da torção. Estão a ver? Portanto, se vocês imaginarem que o eixo longitudinal do parafuso vem para cá do monitor ou do papel, tem que desligar aí o microfone, que eu estou a ouvir aí os ruídos. Portanto, se vocês imaginarem que o eixo do parafuso longitudinal vem em direção perpendicular ao ecrã, este é tipicamente um momento torçor em relação ao eixo longitudinal. Portanto, é a torção que vocês têm. Por isso é que vocês aqui têm dois esforços cortantes, um esforço de corte primário e um esforço de corte secundário. F'1, F' e F2'. E isto vai dar origem a uma tensão de corte, por serem momentos torsores e esforços primários de corte. Ok, vou partilhar então o exercício de hoje. Ver se eu consigo pôr isto a contar. Não. Já está. Para partilhar. Ver se eu consigo. Quando estiverem a ver o QR Code, digam. Já estão? Já estamos, doutor, já estamos. E estão a ver o tempo a baixar? Não, o tempo está estático. Aí o que vocês veem... O tempo não está a baixar, doutor, mas vemos o QR Code. O que vocês veem... O ecrã todo? Veio o ecrã completo com a pergunta? Sim, é estranho. Está sempre 4h54. O tempo não para. O tempo está parado, quero dizer. E agora? Agora está 50. Agora está a baixar. Já.
Agora já está a rolar, Setor. Ok. É que eu tinha que ir com o rato ali para assinar novamente o tempo. Ok, tem 5 minutos. Setor, isso não me está a deixar fazer o teste. Estou. O professor meteu aqui uma que temos que consultar tabelas. Então já terminaram? Não sei, professor. Então há aqui uma. É preciso andar a ver tabelas. Já está a ver tabelas? Para quê? Então, parafuso rosca métrica tenha na cabeça a designação 6.8 e uma tensão de ruptura de 480. Eu sei Então, lá. se estivessem com atenção à aula, sabiam. Não precisavam de tabela nenhuma. Não é preciso, não. Tio, não podem conversar. Eu até estive a fazer contas aí. Está bem, mas eu não me lembro de cor. Então já submeti até quinta-feira. Até quinta. Tchau, até quinta. Fiquem bem. Já posso terminar a partilha? Já toda a gente copiou?